Campeonato Brasileiro de volta neste fim de semana depois da data FIFA e a gente vai falar sobre a 23ª rodada, fazer as nossas análises pré-jogos e também dar aqueles nossos pitacos, palpites da rodada. Falar muito de Palmeiras e Inter, Fluminense, Corinthians, tem Juventude e Flamengo lá no Sul, São Paulo e Botafogo e muito mais nessa rodada. Beleza? Deixa seu comentário ao longo desse vídeo, vem falar com a gente, passar a sua opinião, dar seu palpite, o que você acha que vai acontecer na rodada, palpite do seu time também, para quem você torce e quanto vai ser o jogo dele. E vem trocar uma ideia com a gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Beleza? Vamos para a tela do computador para a gente fazer o nosso simulador da rodada, falar sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado com Grêmio e Mirassol às 4 da tarde, mas a gente vai primeiro na ordem aqui que o simulador do GE coloca para a gente fazer. Bom, lá no Maracanã, Fluminense entra em campo contra o Corinthians, dois times classificados na Copa do Brasil, mas no Brasileirão os dois ali estão próximos, no meio de tabela. O Fluminense começou muito bem o campeonato, mas depois deu uma caída. O Corinthians está sempre ali naquela meiuca. Chegou a ficar mais próximo do que está agora da zona de rebaixamento, mas ainda tem que abrir o olho porque são poucos pontos, né? O Vitória está com 22, o Corinthians apenas 26, então são 4 pontos apenas à frente. É um confronto bem equilibrado. Acho que o Fluminense, por jogar em casa, tem vantagem, mas é uma vantagem pequena. Eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado. O Corinthians teve a volta aí do Yuri Alberto na Copa do Brasil. Enfim, tem um time com algumas peças que são interessantes. O Fluminense também tem algumas peças bem interessantes, mas são times que se equivalem. E o fato de não ter Copa do Brasil mais daqui para frente pode mudar essa participação deles. O Fluminense ainda tem a Sul-Americana, né? Mas o Corinthians não. Isso pode influenciar até na escalação do Fluminense para esse jogo, porque o Renato Gaúcho tem histórico de poupar seus times antes de campeonatos mata-mata e acho que com grande certeza ele vai segurar alguns dos seus atletas antes dessa partida aí da Sul-Americana, que é na próxima semana. Então, acho que, embora o Fluminense, eu creio que vá poupar jogadores, eu acho que tem muita cara de empate, um 2-2 ali, bem movimentado lá no Maracanã. Acho que é um jogo até tem tudo para ser interessante de assistir. Lá em São Paulo, o Palmeiras pega o Internacional, e aí, para mim, o Palmeiras é muito favorito no jogo, apesar do Inter ter um time que não dá para entender por que não consegue jogar bem. É um time com boas peças, mas que não se encaixam. E eu acho que o Palmeiras é bem favorito para esse jogo, jogando em casa, disputando a liderança do campeonato. Eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de ganhar esse jogo. Lembrando, o ano passado, o Inter, em outro momento, em outra fase até, ganhou do Palmeiras em São Paulo, mas ganhou na Arena Barueri. Esse ano é no Allianz Parque, então o Allianz Parque já é uma vantagem diferente
para o Palmeiras que joga em casa. E aí, o Palmeiras, vencendo a sua partida, joga uma pressão grande para o Flamengo. O Palmeiras joga no sábado, às 18h30, e o Flamengo entra em campo no domingo, às 16 horas. Então joga uma pressão enorme para o Flamengo, porque com isso fica a apenas um ponto do Flamengo com o mesmo número de jogos. Então o Flamengo precisaria do resultado contra o Juventude para ficar tranquilo na liderança. Bragantino Sport, assim, o Bragantino é um time que começou bem pra caramba, depois caiu, teve vitória importante contra o Fluminense mais recente, mas oscila demais de ser um time que todo mundo fala que é um encanto Brasil, para depois, no mesmo campeonato, virar um time que não vai brigar nem pela Libertadores. Então, assim, é um time nada confiável, mas o fato de jogar em casa e contra o Sport, que só tem 10 pontos, eu acho que torna qualquer time favorito. Assim. Hoje, qualquer time que for enfrentar o Sport em casa é favorito, e se não ganhar é um tropeço absurdo. Tô até para falar que isso também dá para falar do jogo contra o Sport fora de casa, mas aí tem o fator fora de casa, gramado às vezes não tão bom, o estádio às vezes cheio, isso pode mudar um pouco o ambiente, mas dentro de casa, mesmo numa fase um pouco duvidosa, o Bragantino é melhor e é favorito, assim como qualquer outro time é favorito contra o Sport. Eu vou botar um 3-1 aqui, porque eu acho que vai ser movimentado também esse jogo, e o Bragantino também está sempre tomando um golzinho. Grêmio e Mirassol. Esse jogo, se a gente fosse olhar no início do campeonato, a gente falaria que a grandeza do Grêmio contra o Mirassol o Grêmio extremamente favorito, mas no atual cenário, o Mirassol muito próximo do G4, em ascensão, né, já está bem no campeonato, mas está em ascensão. O Bahia, que está no G4 ali, está numa fase não tão boa, inclusive tomou uma sapatada do próprio Mirassol. E então o Mirassol está muito bem no campeonato, enquanto o Grêmio vem deslizando ali. Acho até que a pontuação do Grêmio, 25 pontos ali, ela não condiz com o que o Grêmio tem jogado. Conseguiu um resultado importantíssimo e muito interessante contra o Flamengo na última rodada, empatou fora de casa, indo buscar o empate, né? Mas a campanha é muito fraca e o futebol é mais fraco ainda. Eu acho que teve alguns pontos ali que o Grêmio conseguiu ao longo do campeonato que talvez nem eles saibam explicar, e que é o que está fazendo o Grêmio talvez estar fora da zona de rebaixamento. Mas a briga do Grêmio hoje é para não cair, e o time do Mirassol tá muito certinho, difícil de jogar, um ataque bem forte. Eu diria que o Mirassol é bem favorito. Bom, Fortaleza e Vitória. Aí é um jogo para o Fortaleza, vida ou morte, porque se o Vitória ganha, ele abre 10 pontos em relação ao Fortaleza. Tudo bem que Fortaleza tem um jogo a menos, mas não está ganhando de ninguém, não dá para contar muito com esse jogo a menos. E, assim, a situação do Fortaleza pode ficar muito complicada já na virada do turno, praticamente, né? Nós estamos na 23ª rodada, ainda tem muito campeonato para frente, mas o Fortaleza já está ficando muito, muito para trás. E o Vitória é um time que às vezes consegue uns resultados muito interessantes, outras vezes faz coisas incríveis para ruim,
tomou a maior goleada do campeonato numa rodada, na rodada seguinte ganhou, oscila demais, mas está sempre ali dentro da zona de rebaixamento. Então, acho que o Vitória não tem força para ganhar do Fortaleza fora hoje, mas também tem um sentimento de dúvida de que o Fortaleza tem a condição de ganhar, porque o Fortaleza está muito mal. E aí, acho que isso aqui pode ser bem a cara de um empate, um jogo bem difícil de assistir também, porque o Fortaleza jogando lá no Castelão, aquele gramado bem ruim do Castelão, o nível de qualidade desse jogo vai ser bem abaixo e acho que tem uma carinha de empate bem interessante nisso daí. Bom, Vasco e Ceará, o Vasco empolgado com a classificação para cima do Botafogo, muitos não imaginavam que ele conseguiria, o Vasco conseguiu, foi lá no Newton Santos, classificou e vem empolgado agora para a sequência do Campeonato Brasileiro. Importante essa empolgação para aproveitar jogo em casa novamente. Aproveitar, novamente, não, no jogo em casa, né? Jogou no Rio, mas não era em casa. Para aproveitar esse momento, essa empolgação e ir para cima do Ceará, lá em São Januário, para tentar se distanciar da zona de rebaixamento e chegar lá no final do ano, quando chegar a semifinal da Copa do Brasil, já assim, vai ser após o Campeonato Brasileiro, mas você chegar tranquilo, você não precisar chegar na última rodada, por exemplo, disputando para não cair, ou às vezes até correndo o risco de ser rebaixado antes da semifinal. Então, aproveitar esse momento agora vai ser importantíssimo para o Vasco. O Vasco que vem melhorando, aos poucos vem melhorando, vem se tornando um time mais consistente. Não faz espetáculos, a exceção aquele jogo contra o Santos, mas assim, não é um time que faz espetáculo, mas é um time que vem melhorando consistentemente, pouco a pouco. Diria que nessa disputa ali de rebaixamento hoje, entre os times que estão mais próximos ali, o Vasco joga melhor do que o Atlético Mineiro, do que o Santos e que o Grêmio, com certeza, entendeu? Então, eu acho que o Vasco é favorito para esse jogo contra o Ceará. O Ceará também ganha 8,80 também, ganha do Cruzeiro no Mineirão, faz jogo duro contra o Palmeiras, mas aí perde em casa. Eu acho que o Mirassol perdeu em casa, por exemplo. Então, é aquele time que oscila demais, às vezes pode chegar lá em São Januário e fazer uma puta partida e levar a vitória, mas acho que o ambiente e o momento do Vasco vão fazer o Vasco crescer nessa partida e aproveitar essa ascensão para já tentar tirar essa chance de rebaixamento o mais rápido possível da sua trajetória no Brasileirão. E eu postaria num 2-0. São Paulo e Botafogo, aí a gente precisa entender que time do São Paulo que vai entrar em campo, né? No São Paulo tem Libertadores no meio de semana e está ali no meio de tabela, próximo do G4, mas assim, tem chance de G4, mas está na Libertadores, não tem um elenco tão farto assim. Talvez poupe muitos jogadores. Deixa eu até confirmar que horas que é esse jogo. É 17h30 do domingo. Então, o São Paulo joga na quinta, na Libertadores. Então, segunda, terça, quarta, daria para jogar as duas partidas, mas aí o São Paulo joga fora contra a LDU na Libertadores, altitude, enfim. Acho, se eu tivesse que apostaria que o São Paulo vai poupar jogadores nessa partida do Brasileiro. E o Botafogo precisa reagir, né? Agora é a última opção da temporada, que nunca começou para o Botafogo, né? O John Textor sempre falava que
daqui a pouco começa, nós já estamos em setembro, o Botafogo está eliminado de tudo, está no Brasileiro ainda, mas com uma distância considerável para os líderes do campeonato. É muito difícil imaginar que todo mundo ali na frente vai dar brecha para o Botafogo chegar na disputa do Brasileiro, mas pode acontecer, já aconteceu em outros anos. E o Botafogo, obviamente, vai com o time titular, a força máxima, que não é ruim. O Botafogo tem um time muito bom, mas que pela desorganização de diretoria, de futebol, etc., esse ano não funcionou. Se o São Paulo for com time misto, reserva, para mim o Botafogo é bem favorito nesse cenário. Se não, acho um jogo equilibrado. E como eu apostaria que o São Paulo vai poupar jogadores, eu acho que o Botafogo ganha esse jogo lá no Morumbi. Atlético Mineiro e Santos. Cara, o Atlético Mineiro vem jogando tão mal, já não é de hoje, né? Ano passado também, apesar de ter chegado nas duas finais, não tinha um futebol bom. Falei em outro vídeo que eu acho que o Atlético precisa rever seus investimentos e seu elenco, fazer uma limpa, trocar gente, dar um gás novo, porque tá complicado. Não tá legal, o time não rende, não consegue sair desse marasmo e está sempre nessa mesma situação. E o Santos, por outro lado, eu acho que é um time que poderia estar jogando mais, mas tem momentos também que joga muito bem. E aí tem a figura do Neymar, que a gente ainda não sabe que momento ele pode estourar, e em qualquer momento ele pode fazer um baita jogo, como pode não fazer, e não tem feito, né? Grandes jogos. Então é um jogo mais incógnita possível da rodada, na minha visão. São duas equipes que a gente não sabe o que pode acontecer. O Santos, por exemplo, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, mas que no primeiro tempo ela poderia ter tomado um 4-0, assim, tranquilamente. Depois chegou no segundo tempo, fez uma virada espetacular ali no Mineirão. Então, não sei, assim, é um prognóstico muito difícil para esse jogo. E a carinha de empate, a torcida do Atlético deve estar pé da vida. Acho que o Atlético vai tentar ir para cima do Santos, fazer uma pressão, e isso pode ser até bom para o Santos. Só que como o Santos é tão frágil em alguns momentos, ele vai acabar também cedendo, e aí por isso acho que os dois times se equivalem e aí tendem a empatar essa partida. Bom, lá na Bahia, aí o Bahia recebe o Cruzeiro. Esse jogo, se não me engano, é na segunda, né? É segunda-feira, 8 horas. O Bahia, não sei o que está acontecendo com o Bahia nos últimos jogos. Jogou muito mal as duas partidas contra o Fluminense. Jogou muito, aí não precisa nem destacar, né? Muito, muito mal na goleada que sofreu para cima do Mirassol. Teve o título da Copa do Nordeste, mas que é um torneio à margem do futebol da Série A, né? Ou, assim, pelo menos o nível atual lá. E assim, o recorte é de um momento ruim do Bahia. E esse recorte eu acho que pode ser cruel para o Bahia e até mesmo para o Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni tropeça, acho que ele começa a sofrer uma pressão bem grande da torcida, enfim, do ambiente em geral. Talvez o que segure ele é o projeto do Grupo City, que não tem por característica ficar trocando de técnico assim, mas pode chegar em algum momento que seja inevitável e isso aconteça. O Bahia ainda tem essa questão de
ele investe, faz bons times, já subiu um degrau em relação ao que ele era recentemente, mas ele está sempre esbarrando ali num limite que ele não descobriu ainda como superar esse limite, como se tornar uma prateleira acima. Isso é o desafio do Bahia, eu acho que nos próximos anos, entender como sair desse sarrafo para ir para cima e aí sim poder brigar com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras, enfim, Cruzeiro atualmente, com esses times que brigam por algo a mais. E aí, jogando a bola que o Cruzeiro está jogando, eu acho que o Cruzeiro é muito favorito e diria até que favorito a um resultado surpreendente até. Assim, um resultado amplo que pode ser bem impactante para a temporada do Bahia e até mesmo do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é muito bom. Atacante Caio Jorge está naquela fase que qualquer lance é possibilidade de gol. O cara chuta para a área, a bola bate nele e entra. O técnico provou que ele é muito bom. Pegou um time que outros treinadores não conseguiram fazer jogar e rapidamente montou um esquema que tem uma defesa muito forte, muito sólida e acaba tomando muito poucos gols em um ataque que sai em velocidade muito rápido. O Matheus Pereira ele tem velocidade na arrancada e também no passe, então é um time muito interessante fisicamente e taticamente. E então o Cruzeiro hoje para mim é extremamente favorito contra o Bahia lá na Bahia. Bom, e para fechar os palpites, o jogo que para o flamenguista é um terror, é o terror lá no Alfredo Jaconi. Acho que eu nunca vi assim, teve outros estádios que a gente já viu acontecer algo parecido, mas lá no Alfredo Jaconi, todo torcedor do Flamengo tem em sua mente momentos ruins. Eu acho que não me lembro de momento bom do Flamengo lá no Alfredo Jaconi. Quando fala em Flamengo jogando contra o Juventude lá, a gente sempre lembra de chuva muito forte que deixa o campo ruim e atrapalha o jogo, aquela neblina que atrapalha a visão, jogo trancado, difícil de jogar, sei lá, tomar um gol numa falta, no finalzinho, numa falta boba, igual foi há 2 anos atrás, não sei. Então, o Flamengo tem um trauma com o Juventude e é um jogo muito complicado. O Juventude melhorou depois que trocou de técnico e jogar lá no Alfredo Jaconi já é difícil para o Flamengo em qualquer momento. Agora, com essa evolução, mesmo que pequena, do Juventude, se torna mais complicado. Temos dois lados. O Flamengo hoje é um Flamengo muito sólido e que joga muito bem fora de casa. Esse histórico, né? Às vezes o torcedor pensa demais com esse histórico e esquece do momento do time, mas isso não pode ser descartado. O Flamengo, por exemplo, esse ano rompeu um tabu de anos também contra o Bragantino. Sempre passava dificuldade, tomava goleadas, enfim, eram derrotas impactantes contra o Bragantino. Esse ano o Flamengo tomou 1-0, teve capacidade de ir lá virar o jogo, mesmo desfalcado de alguns jogadores, enfim, conseguiu fazer algo que não vinha fazendo. Então tem esse lado de o Flamengo hoje ser muito mais consistente, um time muito mais pronto para chegar lá e ganhar do Juventude. Na razão, o Flamengo é favorito contra o Juventude, não tem nem discussão. Se a gente for levar em consideração esse histórico todo de que a torcida leva, aí o Juventude tem uma vantagem enorme. E tem um terceiro fator, que é o fator rodada. O Flamengo joga depois do Palmeiras e isso pode influenciar até na postura do Flamengo em campo. Assim,
Não acho que o Flamengo, se o Palmeiras ganhar, vai jogar para não perder, por exemplo, para pelo menos garantir um ponto. Mas eu acho que o Flamengo entra mais pressionado e isso, obviamente, impacta no jogo do time. E aí tem um terceiro ponto que eu nem tinha me lembrado, me lembrei agora. O fator campo, que nunca dá para saber o que vai ser o campo lá no Alfredo Jaconi, pelo menos contra o Flamengo. Pode estar perfeito, que normalmente ele tem um gramado muito bonito, mas pode chover pra caramba e a bola fica agarrando, igual já aconteceu. Pode ter essa neblina que eu falei e atrapalhar tudo. Então, esse cenário é um cenário que não dá para prever. Mas, já que a gente está aqui para dar os palpites e eu não vou fugir desse também, por ser flamenguista, eu acho que o Flamengo tem tudo para ter aprendido com o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Foi bem, teve chance de matar o jogo, não matou. Depois que fez 1-0, achou que estava ganho, tomou o gol. Tem chances de ter aprendido isso. Eu acho que o Felipe Luiz é um cara que aprende muito rápido com essas questões. E o momento do Flamengo, a consistência, a solidez do Flamengo em campo, ela me dá mais sensação de que o Flamengo vai quebrar esse tabu lá contra o Juventude. Esse ano está me fazendo alguns pontos me lembrar muito em 2019, quando o Flamengo em 2019, a gente sempre ia lá e em algum lugar e falava assim, esse jogo o Flamengo sempre passa perrengue. E aí o Flamengo ia lá e ganhava. Esse jogo aqui o Flamengo sempre toma ferro. O Flamengo ia lá e ganhava. Esse ano está acontecendo isso com alguns jogos. E aí o Flamengo, por essa solidez, eu acho que é favorito, é melhor, é favorito. E eu vou deixar esse lado anímico de fora dessa daí. O Flamengo toma muito poucos gols e faz bastante gols, né? Mas acho que não vai ser goleado. Eu acho que vai ser uma vitóriazinha simples, mas uma vitória que é fundamental para que o Flamengo continue em primeiro e continue com uma vantagem interessante em relação aos outros times na liderança do campeonato. Até porque depois vem clássico, e aí clássico no momento que o Vasco está é complicado. Mas isso é assunto para o vídeo de semana que vem. Esses foram os palpites da rodada, minhas sugestões, meus chutes. Eu quero ouvir você, quero saber o que você acha, concorda comigo, discorda, qual jogo você acha que eu falei besteira, qual jogo que você acha que eu falei bem. E comenta aí o que você acha que o seu time vai fazer nessa rodada, como que você avalia essa rodada para o seu time, e vem trocar uma ideia com a gente sobre futebol e essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, é claro, de deixar aquele like. Beleza? Valeu, um abraço, bom fim de semana a todos, até mais.